oficial de justiça resolveu informar uma coisa que parece que a imprensa só descobriu agora, que os oficiais de justiça, aqueles responsáveis por levar as intimações do tribunal até as pessoas ali que devem se manifestar nos processos, sejam elas acusadas, vítimas, testemunhas ou qualquer coisa, um oficial de justiça anexou a um processo e a imprensa descobriu e fez: uau! O quê? Que os oficiais de justiça não podem entrar no Complexo da Penha. Aparentemente, a novidade agora para a imprensa é que eles não sabiam que o braço da justiça, que é o oficial da justiça que tem que ir lá levar a palavra do juiz até a pessoa que tem que se apresentar no fórum, ele não pode entrar no Complexo da Penha e, na verdade, não pode entrar em nenhuma comunidade do Rio de Janeiro. Essa é uma realidade do Rio de Janeiro que veio à tona agora porque finalmente alguém botou no papel. Finalmente alguém oficializou: olha, a justiça não entra na favela. Mas, Batata, sabe quem entra na favela? Você, eu, Cop Túlio, a polícia entra, mas a justiça não entra. Como é que funciona isso aí, Batata? Explica pra galera de outros estados, até de outros países que não conhecem essa realidade do Rio de Janeiro, como é que isso funciona. Eu tô impressionado, Miquel, porque eu fico fabuloso quando você coloca esse posicionamento de verdade, né? Cara, eu entrei na polícia há 25 anos atrás. Já não podia, cara. Eu não sei, eu nunca divulguei isso aqui, porque é a normalização das coisas aqui do Rio. Nunca pôde. Eu nunca vi poder. Todas as vezes que o oficial de justiça teve que ir em comunidade, que eu estava presente, eu tive que levar. Isso é porque eu trabalhava em Engate, em Patamo. Quem trabalha em Engate, em Patamo, que trabalhava em área de risco, todas as vezes que o oficial de justiça precisava entregar um papel, era através da gente que levava. E tem mais, tá? Se fosse papel que envolvia crimes como tráfico ou coisa parecida, isso nunca foi levado. Nunca. O que a gente levava era pensão alimentícia, uma coisa ou outra, entendeu? Agora, eu nunca vi isso, cara. Eu não sei por que isso está se falando isso hoje. Meu Deus do céu. Cara, eu há 25 anos eu já sei que não podia. Eu não sei, o Túlio, que é mais velho que eu de polícia, tem 37 anos, eu não sei se quando ele entrou na polícia, se o oficial de justiça entrava. Aí eu não sei, cara. Aí o Túlio que deixa a sua experiência aí. Porque eu nunca vi isso, eu não tenho nem como reagir a isso. A falar isso, nossa, pá, porque isso não é uma novidade. Pra mim não é uma notícia. Para mim é uma coisa mais do que ultrapassada. Eu não sei por quê. As pessoas se assustaram com isso. Eu contei história em podcast que eu fui levar oficial de justiça. Isso era em São João de Meriti. Em 2011 que eu levei um oficial de justiça que era para entregar um mandado de... Minto. Era uma intimação. Parece que era de pensão alimentícia. E chegamos lá. Logo na entrada da comunidade, já teve uns tirinhos. Era duas mulheres, duas oficiais de justiça. Elas não queriam subir. Eu falei, agora que já subiu e agora que a bala comeu, vamos logo na casa. Chegamos na casa, tá? Com um mandado, com um mandado. E aí o cara não quis abrir, eu senti um reboliço mesmo dentro da casa, mandei cercar a casa e era um traficante, tinha droga pra caramba, tinha arma, fizemos a apreensão. Elas ficaram apavoradas porque elas não queriam participar da operação, da prisão, porque no dia do depoimento, e talvez ela assista esse programa, ainda no dia do depoimento, ela pediu para não sentar lá, onde a gente tem que sentar, Miquel, né? O Miquel, o Cop, tudo sabe onde é, a gente senta lá cara a cara com eles, eles perguntam, é ele? É ele mesmo? E ela conseguiu o benefício lá com a juíza lá, de se esconder lá, para não sei aonde, lá por dentro, lá, e de lá ela deu depoimento lá, escondidona. Eu contei esse fato aqui,
E isso já era em 2011, gente. 2012, sei lá, cara. Porra, mas isso já era comum, aqui no Rio é comum. Eu não sei por que essa coisa tão assim. Nossa! Será que eles descobriram que a gente perdeu a soberania só agora, cara? É só agora que eles descobriram? Tá de sacanagem. Os amigos oficiais de justiça aí já sofrem isso já há muitos anos, galera. É pra dar com pau, meu Deus do céu. Vai daí, Miquel. Não, eu acho, ô Batata, eu não sei, talvez eles estejam fazendo corpo mole, não é possível. Não é possível que o representante do juiz não consiga entrar nas comunidades. Ô Túlio, diz pra mim que eu tô enganado, porque assim, olha, eu já vi SAMU não subir na favela. Eu já vi o serviço de eletricidade não subir na favela. Eu já vi o pessoal da internet não subir na favela. Eu já vi o pessoal das Casas Bahia não subir na favela. Mas, pô, nada. Até aí a gente entende, né? O pessoal da Light, coitado, o pessoal da energia elétrica, não tem ali não é uma autoridade. O pessoal da SAMU, Serviço de Atendimento Médico de Urgência, não é autoridade. O pessoal das Casas Bahia não é autoridade. Mas o oficial de justiça é autoridade, não é possível. Não é, eles estão de sacanagem, não é preguiça não desse pessoal? Eu acho, esse fato é muito curioso, né? Porque o oficial de justiça não entra, mas o ministro do STF entra a hora que quiser, né? Sem segurança, sem nada, vai lá, passeia, faz lá dentro, só Deus sabe o que ele está fazendo lá dentro. Talvez acho que os oficiais de justiça teriam que se filiar a algum partido aí, o PSOL, o PT, que aí eles teriam um trânsito livre lá dentro, né, gente? Mas agora, tentando falar um pouco sério, é muito difícil entender como é que isso ainda vira notícia. É uma coisa tão corriqueira. Acredito eu que em toda profissão há uma renovação pela idade, né? Eu acho que esse repórter aí que publicou essa matéria aí como se fosse grande novidade, deve ser um garoto novo aí de seus 20 e poucos anos, recém-formado numa faculdade de jornalismo, que não tem o menor conhecimento da vida prática do Rio de Janeiro em si, né? Porque eu, como vocês bem disseram aí, bem lembraram, eu gosto sempre de enfatizar, estou quase 40 anos na polícia, e eu, sinceramente, não me lembro nunca quando oficiais de justiça tiveram liberdade para entrar em favela quando bem entendesse. Aliás, dos 10, 15 anos para cá, a coisa só piorou. E não é só oficial de justiça não, minha gente. É SAMU, é bombeiro, é perícia. Se alguém cometeu um homicídio, digamos aí, um feminicídio, né? Alguma coisa dessa aí que é tão defendida aí pelas ONGs feministas, se ocorrer um feminicídio no interior de uma favela de madrugada, não haverá perícia, não terá perícia. E só haverá remoção do corpo para encaminhamento ao IML se alguém da comunidade, alguém, não vou dizer quem, né? Alguém com poder de decisão lá dentro, autorize isso, depois de um contato prévio, né? Então, realmente, a gente vive uma situação aí onde o Estado não manda nada dentro, perdão, dos mini-estados que existem em todo o Brasil. Existe um Estado e os mini-estados que são soberanos, que mandam, desmandam, fazem suas próprias leis, montam seus tribunais, têm as suas regras próprias, promovem julgamentos, promovem pena de morte, promovem execução sumária, promovem o que eles bem entendem, o que eles bem querem, sem serem combatidos. Não se esqueça que nós noticiamos aqui semana passada, lá, os 2 prédios na Pavuna, com 800 apartamentos, ou seja, quase 4 mil pessoas morando lá, tendo que pagar arrego, dinheiro para o Comando Vermelho para poder viver no local onde eles pagaram. Continua, ninguém fez nada até hoje. Então essa certeza da impunidade vai tornando o Rio de Janeiro cada dia mais inabitável. O carioca realmente é um cidadão diferenciado, é um cidadão que tem que ser estudado, e eu me incluo nisso, porque tudo no Rio de Janeiro vai de encontro a uma vida honesta, uma vida pacata. Parece que o Rio de Janeiro só tá bom para vagabundo, Miquel. Túlio, eu já falei aqui mais de uma vez que quando eu fui fazer ali o meu processo, né, saí da PM, fui dar entrada no meu processo, no meu porte de arma como cidadão para defesa pessoal, e aí você tem que juntar, né, documentos que comprovem o risco que você corre à sua vida. E um desses documentos eu encontrei ali
um registro de ocorrência que tratava sobre encontro de cadáver. E eu falei assim, cara, eu não lembro na minha carreira, foi uma carreira curta, 5 anos, comparado, né, ao Túlio aí, 40 anos, Batata, 30 anos já de corporação, minha carreira foi curta, 5 anos, mas o encontro de cadáver é algo que deveria ficar na memória. Eu falei assim, gente, eu não lembro de ter parado para olhar nenhum cadáver, ficar ali observando. E aí, quando eu fui prestar atenção no que estava escrito no documento, o encontro de cadáver foi um caso onde o cara morreu dentro da favela, dentro de casa, tipo, cachaceiro, morreu lá, tava tudo bem. Tudo bem, não, coitado, não tô comemorando a morte de ninguém, principalmente o cara que morreu ali de causas naturais ou de doença, enfim. O fato é que não deu nem para saber do que esse cara morreu, porque o serviço de atendimento médico de urgência não queria subir. Sim, a viatura, a ambulânciazinha da SAMU, que deveria ir lá verificar, né, as condições de vida daquele cara, não queria subir. E aí, porque como funciona esse processo? O SAMU chega e olha para ver se está vivo, mas uma viatura policial dá um confere para ver se não há indício ali de violência, de crime, coisa do tipo. E a SAMU chegou e falou que não queria subir. Eu cheguei ao local e falei, olha, eu não posso subir sem autorização. Entrei em contato com a minha supervisão, que retornou o contato para níveis superiores dentro da Polícia Militar, e a ocorrência foi encerrada por lá mesmo. Onde? No QG da própria Polícia Militar. Isso porque a lógica é que se a gente subisse para resgatar um corpo, poderia ter mais de um corpo para ser carregado, que poderia ser o do socorrista, que poderia ser o meu. E aí, infelizmente, o morador perguntou, e aí, o que eu faço? Falei, bota num carrinho de mão, traz o corpo aqui para baixo, e aqui embaixo a gente resolve. Essa é a realidade dos moradores de favela no Rio de Janeiro e em vários outros lugares do país, onde os serviços mais básicos não podem ser prestados. E a gente está falando aqui de serviço de oficial de justiça, a gente está falando aqui também de serviços de atendimento de saúde, serviços policiais e até mesmo, mais de uma vez, acho que semana passada, inclusive, a gente falou sobre isso, sobre os serviços de obras. Porque justamente os serviços de obra, muitas das vezes, quando entram nas favelas, são cooptados não, são obrigados a trabalhar para os traficantes, para criar barricada, para asfaltar a rua que é de interesse do traficante, para fazer uma obra. Muitas daquelas muretas, seteiras ali que tem dentro das comunidades são o resultado dos traficantes apontando arma na cabeça do trabalhador da prefeitura. Então, não é novidade, mas parece que agora que falou-se em classificar essas facções como que elas realmente são, né, Batata? Aí agora parece que está todo mundo entendendo como é que funciona a favela. Diz aí. Não, o problema é o seguinte, que às vezes quando a gente comenta isso, eu estava vendo alguns comentários, acompanhando os comentários do chat, né? Algumas pessoas acham que a gente endeusa o vagabundo, ou por a gente que tinha obrigação de fazer, a gente não faz. Mas não é assim que funciona, porque sempre jogaram no colo da polícia. É verdade, os políticos, quem tem realmente o poder de mando, eles jogam no colo da polícia. Para você ter uma ideia, como que pode o judiciário dar um pronunciamento desse? Eu não vou colocar no papel. Ele não podia colocar no papel isso não. Era para que ele pegasse um mandado de busca, um mandado de prisão, mandado de apreensão, mandado de busca generalizada e mandasse cobrir aquele local todo, informasse a autoridade competente. Isso não é possível. E acabou. Isso não era para virar notícia, não. Era para virar notícia a operação enviada por eles, porque eles têm poder. Mas aí ele manda o polícia lá embaixo, a gente fica igual um babaca com papel na mão assim, ó. E aí, meu irmão? Vai subir ou não vai? Aí eu pego, vai ter tiro? Pô, tu vai ter tiro, a bala vai comer. Aí ele, pô, calma aí então. Então, pera, deixa eu informar. Ó, o polícia que falou que é perigoso. É perigoso, pô. Meu irmão, a bala vai comer. É assim que funciona, pô. Eles jogam no colo do polícia que tá lá embaixo. É o polícia que tá com o fuzil na mão, que tem o poder de disparar a operação, de montar tudo, fazer cerco tático. É ele que tem o poder. Queria eu comando um gato com 8 homens, queria eu ter o poder de falar assim, ó, atenção, 8 homens com fuzil, vão para onde eu desejo. Não é assim que funciona. Você trabalha sob comando. Se não mandar você subir, você não vai subir. E eu acho que a polícia militar é a mesma coisa.
Você acha que as favelas não estão tomadas, que é culpa da polícia militar? É a polícia militar que deseja tomar? Existe um poder político muito maior. Esse político que foi cobrar, meter-lhe a porrada quando nós fizemos a operação no Complexo Alemão. Ou você não sabe que a gente está respondendo uma porrada de processo? Tá rolando processo, eles querem imagem de câmera, eles querem... os polícias estão respondendo. Os polícias respondem por invasão de casa, da onde foi preso droga, arma. Então, os polícias estão respondendo. E ninguém fala isso, não. Não há. Se você acha que a gente mandasse na gente mesmo, não haveria a DPF 635. Ué, por que é uma DPF? O cara lá do Congresso Nacional, lá do Judiciário, da esfera maior, vem querer dizer o seguinte: agora vocês operam quando eu mando. Opera desse jeito. As regras são essas. Ora, bolas, é isso que é a realidade, pô. Falar é mole, mano. Agarrar o fuzil, acho que eu quero. Pega o fuzil. Se eu pudesse, eu tacava bala neles todo dia, pô. Seria tempo ruim o tempo todo. Toda vez que mandou eu entrar, eu entrei. Toda vez que mandou eu operar, eu operei. Com 25 anos de polícia. Toda vez que mandou, eu fui lá e atuei, pô. Essa é a função do policial militar no Rio de Janeiro. E se mandar, toda a tropa entra. A tropa fica puta da vida, porque não pode botar o pé lá dentro. É isso que acontece, porque fica assim, porra, meu irmão, vai dar uma merda danada. Vai parar o trem, para o trem, para os ônibus. Tu entra numa troca de tiro para Brasil, lascou, pô. Lascou. Aí depois bota a culpa na polícia militar. Bota a culpa. Não é assim que funciona, gente. Não é. A gente tem que saber que a responsabilidade é muito maior. É muito maior, tá muito mais em cima. É por isso que a gente reclama. Pô, sacanagem, política. Porque se fosse pra polícia, não interessava. Não interessava quem seja governador, que não interessa, pô, por isso que decide. Decidiu entrar, não quer entrar? Vai lá, mete a porrada no polícia, troca polícia, pô. Seria mais mole do mundo. Agora vai meter a porrada aonde agora? Vai meter a porrada? Olha quantos procedimentos tem policiais respondendo da operação que foi no Jacarezinho, aonde o Jacarezinho atacou a cidade da polícia, a bala. A cidade da polícia, ao mesmo tempo, cidade da polícia, gente, para quem não conhece, é um local em frente ao Jacarezinho que tá todas as especializadas, DRE, a DRAI, a DAS, tá tudo lá dentro. Parte da CORE, tá tudo lá dentro da cidade da polícia. Só que os caras deram tiro lá pra dentro do Jacarezinho, acharam que ia ficar por isso mesmo. Se juntaram na mesma hora, entraram lá pra dentro do Jacarezinho. 26 mortos, pô. Porradeiro danado. Filmagem de vagabundo com fuzil, filmagem de tudo. Tem os vagabundos pulando, dando tiro na polícia, aquela coisa toda. Nada disso adiantou. Até hoje, policiais respondem procedimento por causa dessa operação. E aí? E aí? Fala você. Me responde. Uma porção de delegado, uma porção de autoridades, hein? Autoridade, delegado que participaram da operação. Mesmo assim estão respondendo, pô. Eu me encontrei outro dia com o policial respondendo. Tu acha que é? Ah, pô, é triste o policial falando isso, quem tem o dever de proteger. Nós temos o dever de agir de acordo com os governantes, pô. Se mandar tacar pau, a gente vai tacar. A prova disso é as operações. Mandou, a gente cercou e comemos na bala, pô. Essa é a realidade. Vambora. O Batata se revolta, é maneiro isso. E Túlio, uma curiosidade aqui, porque eu gosto de trazer a curiosidade que eu acho que a nossa audiência tem. E eu vou te falar, eu enquanto policial, como falei, minha carreira foi curta, 5 anos. Eu cumpri alguns mandados de prisão, mas esse mandado de prisão geralmente era assim, eu abordava o sujeito ali, o cidadão, quando pegava a documentação dele, tá aqui, ó, você está condenado, tem que ir para a cadeia, me acompanhe, por favor. Agora eu sei que a Polícia Civil tem uma tendência maior de cumprir ordens de prisão. Né? O juiz expede essa ordem, os policiais civis vão lá e buscam capturar esse cara diante das informações que conseguem levantar. Mas aí, Túlio, eu estava raciocinando o seguinte, olha só, muitas comunidades no Rio de Janeiro não tem CEP,
os becos, as vielas, não tem CEP, não tem número. Geralmente a correspondência, né, ou entregas são feitas ali num bar que serve como referência, num estabelecimento comercial fora daquela comunidade. E, por exemplo, São Paulo, inclusive, o Correio está contratando carteiros locais, carteiros que moram nessas comunidades, para poder fazer a entrega, né? Justamente pela dificuldade logística de entender onde que as pessoas moram ali dentro. O Google desenvolveu um sistema de CEP virtual, que não vincula, né, fisicamente o local, mas cria uma possibilidade para que essa pessoa que mora dentro da comunidade faça uma compra online, porque muitas das vezes ela enfrenta esse problema por não ter um CEP a informar. E aí, Túlio, diante de toda essa dificuldade de informar onde que essa pessoa mora, como que o policial civil, diante de uma investigação, ele acha a casa do alvo dele numa comunidade? Porque, como eu te falei, minhas prisões, o sujeito estava passando, eu catava ele, puxava a identidade e falava, você está pedido, e vamos embora. Mas quando chega para o policial civil uma ordem de prisão, como que vocês localizam a casa no meio daquela bagunça ali que é a estrutura de uma favela no Rio de Janeiro? Você bem falou aí, Miquel, os endereços em favelas, né? Apesar de a grande mídia tentar pintar as favelas como um lugar lindo, maravilhoso, descolado, bom, bacana e legal para morar, não é assim não. Aquilo é uma bagunça, não tem o menor critério para os endereços. Eu trabalho em uma delegacia em frente a uma comunidade e os endereços são simplesmente totalmente impossíveis de serem achados. O que acontece em comunidades quando tem essa informação, até mesmo em caso de investigação, para você localizar uma determinada casa, um determinado prédio? Sim, as favelas cariocas têm prédios, e prédios de vários andares, tá? Geralmente é por ponto de referência. Como você bem falou aí, a correspondência de algumas moradias, eu não chamo de residência, mas algumas moradias em favelas, geralmente vão para a associação de moradores, né? Chegam na associação de moradores, ficam lá e eles conseguem localizar a pessoa. E quando a polícia realiza uma investigação, ou quando a polícia recebe o mandado de prisão e tem que ser cumprido, geralmente é ponto de referência. É a Casa Verde, ao lado do botequim do seu Manuel, depois do aviário do seu João. Inclusive, o Miquéias e Batata, algumas comunidades do Rio de Janeiro, para dificultar o acesso a localização de endereços, você já deve ter visto isso. Algumas comunidades obrigaram alguns donos de movimento, digamos assim, donos do terreno, donos do microestado da favela, obrigaram os moradores que pintassem todas as casas da mesma cor. Isso aconteceu há muitos anos no Morro da Mineira e várias outras favelas pelo Rio de Janeiro. Todas as casas eram da mesma cor, justamente para dificultar essa localização por parte da polícia. Eu queria agora só, em cima da fala do Batata sobre a favela do Jacarezinho, eu queria dizer que, como policial civil há tanto tempo do Rio de Janeiro, eu me sinto extremamente envergonhado em saber que a poucos metros, a menos de 30 segundos de carro da cidade da polícia, que justamente concentra todas as delegacias especializadas, a CORE, ou seja, onde está, teoricamente, a elite da polícia civil, a poucos metros dali, existe uma comunidade dominada pelo tráfico de drogas. Isso me entristece muito, mas eu queria deixar bem claro aqui para vocês aí, nossos telespectadores, né, YouTube espectadores, melhor dizendo, que isso não é culpa da polícia. No dia que um político com currones virar e falar, vamos tomar o Jacarezinho a partir de hoje, o Jacarezinho vai ser a segunda Tavares Bastos. Para quem não sabe, só um parênteses aqui, Tavares Bastos é a favela que fica logo abaixo do BOPE. E lá não tem crime. Quem não é do Rio de Janeiro não devia nem saber disso. Existe uma favela, uma comunidade no Rio de Janeiro aonde não há crime. Chama-se Tavares Bastos. E o motivo por esta favela, esta comunidade não ter crime, não ter tráfico, não ter milícia, não ter nada, ser apenas uma comunidade carente, é estar abaixo do BOPE. O BOPE foi lá, pacificou, expulsou os vagabundos e a favela hoje em dia é um lugar específico para se morar, apesar de todas as necessidades urbanas que toda.
Então, voltando ao assunto da cidade da polícia, eu fico muito entristecido, mas a população tem que saber que falou muito bem o Batata foi, cirúrgico nisso. Não há vontade política, porque o Jacarezinho deveria ser Tavares Bastos II, deveria ser um exemplo de ocupação. Inclusive, eu sou a favor, se um dia governador for, de que sejam construídas no interior das comunidades unidades policiais de verdade. Não estou falando containerzinho com a espessura de uma churrasqueira de metal para ser perfurado, não. Estou falando unidades policiais de verdade, onde centenas de policiais trabalharão lá dentro e trarão tranquilidade para aqueles que moram na favela, que são tão merecedores de todos os direitos, todos os benefícios do Estado, como qualquer um, como eu que moro na Zona Sul, como quem mora na Vieira Soto, como quem mora na Epitácio Pessoa. São tão merecedores quanto. Por quê? Porque pagam seus impostos igualzinho a nós pagamos. Podem pagar menos porque a renda é baixa, mas pagam proporcionalmente e merecem todo o nosso respeito e todo o nosso cuidado. Coisa que hoje em dia sabemos muito bem que não acontece. Estão largados à própria sorte. Miqueias, é contigo. Túlio, falta de vontade política. A própria Tavares Bastos, algumas pessoas vão relacionar ao fato também dessa comunidade ficar muito próximo ao Palácio das Laranjeiras, e aí o governador, à época, não sei qual era o governador, confesso, teria mandado o BOPE ocupar lá, fazer a sua base de treinamento ali, justamente para evitar que o próprio Palácio das Laranjeiras, a casa do governo estadual, pudesse ali vir a sofrer com essa violência. Que a gente sabe que na rua ali do Palácio mesmo tem assalto, tem tiroteio, tem todo o problema. O Rio de Janeiro não tem lugar seguro. Mas houve uma vontade política de ocupação. O BOPE está lá hoje na Tavares Bastos, inclusive é um dos campos de treinamento do BOPE. Então o cara que resolver botar uma boca de fumo ali ou portar um fuzil, ele será um boneco de treinamento para o BOPE. Péssima ideia. Então a Tavares Bastos continua e deve continuar, assim esperamos, por muito tempo, uma comunidade segura.